Nessa altura você já conhece o operador lógico E. Agora podemos ver o próximo operador, o operador OU. A lógica é quase a mesma do E, com a diferença de que qualquer um dos lados for verdadeiro, vai ser verdadeiro. O falso só vai ser falso quando os dois forem falsos. Olha aqui. Ó. Então, no caso do ou OR em inglês, quando você tiver um verde, a condição vai ser verde. Quando você tiver dois vermelhos, que ela vai ser vermelha, falsa. Então, se você tiver apenas um verde, já conta como verdadeiro toda a condição. Vamos a um exemplo aqui. Digamos que nós tenhamos uma função chamada contar pontos. Vamos colocar aqui nome. Se nome igual a... Temos um jogo que nem Super Mario Bros. Tartaruga. Ou nome igual a... vamos colocar aqui planta. Então, os pontos são 100 pontos. Caso contrário, 50 pontos. Fim da condição C. Então você pode estar vendo aqui, ó. Se o nome for tartaruga ou o nome for planta, então não precisa ser os dois, pode ser um dos dois, nós vamos retornar 100 pontos. Caso contrário, se não for nem tartaruga e nem planta, ou não for planta, 50 pontos. Então vamos ver aqui. Print, contar pontos, tartaruga. Print, contar pontos, bloco. Print, contar pontos, planta. Vamos ver o que acontece. Vamos salvar aqui. Aula 12, or.lua, F5. Então, ó, 100, porque chamamos a tartaruga, 50 blocos, porque não é nome tartaruga ou planta, não é nenhum dos dois. E aqui 100 porque é um desses dois, é tartaruga ou planta. Então, como você já sabe sobre o E, o OU, na verdade, fica bem direto, simplesmente muda o tipo de condição. Vamos fazer um outro teste aqui. Se true or false. Vem true or false. Salvar, executar, olha aqui, ó, true or false. Então quer dizer, isso daqui é verdadeira, essa condição inteira aqui é verdadeira porque ela tem um true. Se eu tivesse dois falsos, vamos colocar aqui if false or false, então false or false. Vamos executar, olha o que aconteceu, ela não é, essa aqui não foi impressa, porque a condição inteira é falso. Eu poderia inverter, colocar false aqui, ou true aqui. Vamos colocar, ó, continua sendo true, porque continua sendo uma condição verdadeira, então ela está sendo executada, porque tem um true, como a gente tem na tabela verdadeira. No momento que tem um verdadeiro, ela se torna toda verdadeira. Se tiver só dois falsos, que ela é falsa. É diferente do AND. O AND era baseado que se tivesse um falso, já se tornava totalmente falso. Aqui tem um verdadeiro, se torna totalmente verdadeiro. Agora, então, que você sabe sobre E e OU, como que eu faço para inverter se eu quiser dizer aqui que não é falso? Lembra que você conhece o operador de comparação, não é igual. Mas se eu não quiser comparar com igualdade, se eu quiser simplesmente não é falso, como que a gente faz? Então vamos abrir aqui um novo documento. If not, isso simplesmente a palavra não em inglês, not false. Vamos colocar aqui. Vamos executar aula 12, not. Então, not false, ou seja, não é falso, ele inverte o valor disso aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, o operador not inverte o valor seguinte. Ou seja, se o valor for falso, ele se torna verdadeiro. Se o valor for verdadeiro, ele se torna falso. Vamos fazer um teste. Então aqui, ó, se não é falso, ou seja, estou invertendo
o valor do falso, not false. Então pensa no not não como uma negação, como uma inversão. O operador aqui diz, ó, inverte o valor seguinte. Vamos colocar aqui, ó, if not true. Ó, not true. Olha o que vai acontecer. Não, esse aqui não foi impresso, agora esse aqui foi, porque esse daqui eu estou invertendo o valor de verdadeiro para falso. Lembre-se que só tem dois possíveis valores no teste de condição, verdadeiro ou falso. Não existe qualquer outro valor, só esses dois valores. Então aqui eu estou invertendo esse valor. E se a gente juntar para voltar esse exemplo nosso do OR aqui, vamos criar uma função nova aqui. Function contar pontos, nome. Se o nome for tartaruga, mas ela não for tartaruga verde. Tartaruga verde. Então, olha aqui, ó. O nome tem que ser tartaruga e não pode ser tartaruga verde. Então, vamos retornar aqui os pontos, 100 pontos. End. Só que aqui você não está notando um erro de lógica, porque se o nome já é tartaruga, eu já estou fazendo uma igualdade. Eu não preciso colocar aqui que o nome é igual a tartaruga verde. Eu não preciso negar isso, tá vendo? Eu não preciso fazer isso daqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer o seguinte: se o nome for tartaruga, ou qualquer outra coisa que não seja tartaruga verde, 100 pontos. Aí, caso o nome seja tartaruga verde, digamos que seja 200 pontos. Vamos fazer um teste. Contar pontos, tartaruga. Tartaruga verde. Vamos ver o que acontece aqui. Olha aqui. O nome pode ser tartaruga ou qualquer coisa que não seja tartaruga verde. E aqui, quando é tartaruga verde, ele vai para 200. Ou eu posso simplesmente apagar isso aqui. No momento que eu digo, o nome não é tartaruga verde, ó, não é tartaruga verde, eu estou invertendo. Estou dizendo aqui, opa, o nome é tartaruga verde, verdadeiro. Verdadeiro, usa o operador de inversão não, valor falso. Então não vai para cá. Olha ali, não é tartaruga verde, tartaruga dos 100 pontos, tartaruga verde 200 pontos. Claro que eu poderia ter usado diretamente, o operador não é igual, porque o resultado seria a mesma coisa. Mas é para você ver que você pode inverter um valor diretamente sem precisar fazer uma comparação. Vamos, por exemplo, um caso. Digamos que o jogo esteja pausado. Então, pausado igual a true. Então, aqui a gente pode agora fazer isso aqui. O nome não é igual a tartaruga verde e o jogo está pausado. O jogador vai ganhar só 100 pontos. Caso ele não esteja pausado, ele ganha 200. Aqui, então, ele vai ganhar 100 pontos. Agora, eu posso dizer, opa, o jogo não está pausado. Olha, ele vai ganhar 200 pontos em ambos os casos. Mesmo que seja tartaruga verde, ele vai ganhar 200 pontos. Porque aqui eu estou invertendo o valor de pausado. Eu estou dizendo, se o jogo não estiver pausado, faz isso daqui. Se estiver pausado, 200 pontos. Então, é uma forma de você conseguir inverter os valores sem precisar comparar com igualdade ou inverter valores diretamente. Assim como eu também fiz um exemplo prático para o erro, vamos fazer para o OR. O mesmo exemplo, para verificar se é para atirar, verificar atirar. Mas em vez de atirar apenas com a tecla F, pode ser com a tecla também E. Então como que nós vamos fazer? Tecla io.read, então para obter uma tecla. Se a tecla é F, ou se a tecla for E, então retornar verdadeiro, pode atirar. Caso contrário, não pode atirar. End, vamos colocar aqui.
Lembra-se do if, então, verificar atirar, então, se for atirar, atirar. Vamos lá, salvar aqui como aula 12, exemplo or.lua, F5. Ele está esperando uma tecla, vamos dizer R, não aconteceu nada. F5, E, atirar, F5, F, atirar. Então você está vendo aqui, se ele reconheceu o comando F ou R, F ou E, desculpe, ele vai atirar, caso contrário ele simplesmente não faz nada. Então aqui mais um exemplo prático para você ver como se usa o ou E. Lembrando que essa tabela eu vou colocar no site só para você poder sempre acompanhar até você acabar gravando todo esse conceito sem precisar remeter a uma referência ou ficar consultando. Então toda vez que tiver verde, ou seja, verdadeiro, na condição ou, vai ser sempre verdadeiro. Se tiver dois falsos, vai ser falso. Na condição e, no momento que tiver um falso, já se torna falso. Na condição ou, no momento que tiver um verdadeiro, se torna verdadeiro. Então essa é a diferença.